Olá, pessoal do sétimo ano do Integral Colégio de Curso de Araruna. O pessoal aí que optou pelas aulas remotas, tá certo? Vamos aí para mais uma aula de História. Essa aula, né, eu vou só explicar aí uma atividade, tá certo? Eu vou fazer uma pequena revisão dos 3 capítulos, né, que já estudamos. E dessa revisão, né, claro que vocês vão consultar o livro, né? Vou passar algumas questões para que vocês possam fazer. Tá bom? Eu vou explicar melhor a atividade. Deixa eu fazer primeiro a revisão dos 3 capítulos. O primeiro capítulo que a gente estudou, que foi o mundo moderno e o renascimento cultural, tá? Que entra naquele contexto, né, da passagem, né, da Idade Média para a Idade Moderna, tá? Que vai surgir aí agora um homem moderno, né? A questão do homem no centro de tudo, a questão do antropocentrismo, tá certo? Lembrando que na Idade Média, o conhecimento, ele era né, específico apenas, ele era colocado apenas, né, vinha apenas da Igreja Católica, né? E essa passagem desse mundo medieval para o mundo moderno vai colocar agora o homem no centro, né? Na Idade Média era Deus no centro de tudo, tá certo? Então, algumas características desse renascimento cultural vai ser o humanismo, tá? Que vai ser um movimento de renovação das artes, né? Vai ser um retorno, mas vão se basear, né, no mundo antigo, né, na Grécia, na Roma, tá? Eles vão defender o livre pensamento, né? Vão romper com a visão teocêntrica, tá certo? E esse renascimento, né, o próprio nome renascimento vai significar a renascença, né? O retorno desse mundo clássico, tá certo? Então, esse primeiro capítulo a gente estudou mais ou menos isso, né? Esse renascimento vai surgir na Península Itálica por diversos motivos, né? Pela localização de cidades como Gênova, Florença, né? Cidades italianas, né? Que ficavam ali entre o Oriente e o Ocidente, que ficavam perto do Mar Mediterrâneo, que tinham contato, né? Com especiarias, com o mundo árabe, com a África, que tinha muito comércio lá, tá? E por ser também cidades que faziam parte do Império Romano, tá certo? Então, algumas características do movimento renascentista: o antropocentrismo, como eu já falei para vocês, o homem no centro de tudo, o individualismo, cada ser humano é único, tá? Física e intelectualmente, né? Com a utilização da razão, né? Suas decisões, seu pensamento de vida, agora ele vai ser mais racional. Aquilo que eu falei, né, a utilização da razão, o uso da criatividade, de pesquisa, da experimentação, da racionalidade, e o hedonismo, né, que vai ser os prazeres relacionados aos 5 sentidos, né, o olhar, falar, tá, vai ser relacionado a isso, tá bom? Vai ter o renascimento científico também, aquilo que eu sempre falo para vocês, na utilização da razão, da curiosidade, da observação e da experimentação, tá? E esse renascimento, ele vai se expandir por vários lugares, né? O renascimento cultural e científico. É isso, né? O mundo moderno, essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, né? O rompimento com o pensamento teocêntrico, com o pensamento que vinha da Igreja Católica, e agora um parte de pensamento que vai ser racional, que vai ser científico, né? E, claro, o estudo das artes também vai ser muito importante. O segundo capítulo vai ser os Estados modernos nacionais, né? Lembrando que na Idade Média a política, a economia, ela era descentralizada, né? Cada senhor feudal mandava no seu feudo, né? Já na Idade Moderna, já com os estados modernos nacionais, que são os estados absolutistas, vai ser diferente, né? O rei, ele vai mandar basicamente em tudo. Então, ele vai determinar o idioma, a religião, vai comandar o exército, tá? Os pesos e as medidas vão ser centralizados, né? Ele vai negociar a paz ou a guerra, né? E ele vai determinar, aumentar impostos à maneira de que, como ele queira, tá? Vai surgir a classe burguesa, tá? A classe burguesa aí vai, economicamente, vai ficar mais forte, tá certo? Alguns teóricos vão propiciar a legitimação desses reis, como Dante Alighieri, né? Que defendia a ideia de que o rei deveria tomar decisões sem a intervenção da igreja. Então, essa, né, vai
romper com a igreja, não que ele não tivesse a Igreja Católica como igreja oficial, mas a Igreja Católica não vai mais interferir nessas decisões. O Nicolau Maquiavel, né, que dizia que o rei deveria fazer o que fosse para manter o seu poder, o seu governo. Vai ter o Thomas Hobbes, né, que vai colocar a existência de um contrato aí entre rei e seus súditos. O Jacques Bossuet, né, dizia que o poder emanava de Deus, por isso o rei, né, não deveria dar satisfação a ninguém, tá certo? E o Jean Bodin, tá, dizia que os súditos deveriam obedecer incondicionalmente esse rei, tá certo? Então, algumas características desse Estado moderno nacional, vai ter a nobreza cortesã, que era aquela que vivia mais próxima ao rei, né, tinha algumas funções administrativas e tudo mais, tá certo? Então, os principais reis aí que a gente citou foram os 14, né, o rei Sol, e o Henrique VIII, né, o rei inglês Henrique VIII, tá certo? É alguma das características desse rei. E o último capítulo que estudamos vai ser as grandes navegações, que expliquei ontem, né, para vocês, tá? O comércio com o Oriente vai sofrer aí um impedimento, podemos dizer assim, por causa da queda de Constantinopla e por causa do Mar Mediterrâneo que estava sob o domínio árabe, né? Então, era necessário encontrar novas rotas, né? E Portugal vai ser o país pioneiro, né? O rei pioneiro por diversos motivos, que eu já falei para vocês. Posição geográfica muito boa, estudos náuticos, uma monarquia já centralizada há um bom tempo, uma burguesia fortalecida, estudos náuticos e tudo mais, tá certo? Como essa especiaria ficava muito cara, vindo pelo Mediterrâneo, porque ia ter muitos intermediários, né, era necessário encontrar novas rotas, né? Vai ter uma aliança aí entre Estado, burguesia e igreja, porque vai ter esse investimento, né? A burguesia vai entrar com a maior parte dos investimentos, tá certo? E aí Portugal vai fazer o périplo africano, né? Viajando ali pela costa oeste africana, né? Conquistando Ceuta, passando pelo Cabo Bojador, chegando na África do Sul, né? O Cabo das Tormentas, que vai se chamar o Cabo da Boa Esperança, ultrapassando aquilo ali até chegar em 1498, as Índias. Só que quem chega à América primeiro vão ser os espanhóis, a partir do navegador, o Cristóvão Colombo, tá certo? E vai ser em 1492, em 1493, por Portugal ser um grande império, já vai ter a divisão dessas terras, né? Primeiro a Bula intercoiteira, só que Portugal não aceita, né? A partir do intermédio da Igreja Católica, a partir do intermédio do Papa Alexandre VI, e vamos ter aí o que vai dar certo, né, por muito tempo, o certo entre aspas, né? A gente vai ver mais à frente que vai, né? Mas enfim, o Tratado de Tordesilhas de 1494, né? Que vai dar, de certa forma um pouco certo. Mas, enfim, está tudo aí no livro de vocês, né? E vai ter outros países também que vão participar desse processo, né? Vai ser a França, que vai invadir o litoral brasileiro, a Inglaterra e os Países Baixos, que não vão reconhecer o Tratado de Tordesilhas, certo? Então, assim, a partir dessas explicações, né, eu vou deixar algumas questões na plataforma, tá? Vão ser questões dissertativas, tá certo? E aí eu vou explicar melhor, vou deixar uma explicação lá na plataforma de como vocês devem fazer essa atividade, tá certo? Então, assim, preste atenção, tá bom? Vejam esse vídeo, né? E qualquer dúvida, entre em contato, tá certo? Então, até a próxima aula, até mais.